Agora a gente vai com uma informação internacional, porque morreu ontem, né, aos 91 anos, um dos mais importantes líderes da história, o ex-presidente da antiga União Soviética, Mikhail Gorbachev. A reportagem é de Luca Bassani. Neste 30 de agosto, morre o antigo líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, aos 91 anos, na Rússia. As causas da morte ainda não foram reveladas, mas Gorbachev é uma figura importantíssima para a história do século XX, considerando que foi o último líder do antigo país socialista que rivalizou com os Estados Unidos da América no pós-guerra em todo o século XX. Gorbachev, que assumiu como uma liderança jovem dentro da União Soviética em 1985, foi responsável por políticas de reestruturação, abertura e transparência, aquelas conhecidas como a perestroika, no aspecto da reestruturação econômica e abertura da economia da União Soviética exatamente para empresas estrangeiras, assim como a glasnost, aquela da abertura e também a transparência, o que promoveu exatamente maior independência aos políticos em diversas partes do antigo país socialista e acabou motivando exatamente aqueles grupos étnicos específicos de políticos com interesses pessoais a conseguir a sua independência da União Soviética naquilo que culminaria depois de 1991 com um tratado entre Ucrânia, Bielorrússia e Rússia que poria fim ao país que era composto por 15 ex-repúblicas. Nós temos que durante a vida, após a União Soviética, Gorbachev foi uma das grandes vozes de oposição ao presidente Putin, até participando das eleições em 1996, mas tendo um resultado, um desempenho muito ruim, até que depois continuou a falar sempre abertamente sobre a política da Rússia e exatamente sobre eventuais erros que tivesse cometido ao longo de sua trajetória política como líder da União Soviética. Ao longo dos próximos dias, as repercussões, talvez também como acontecerá o enterro de Gorbachev, traremos aqui para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani para a Jovem Pan News. 10h58 agora, e para falar aí da morte do ex-líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, nós vamos receber aqui no estúdio agora o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius Freitas. Bom dia, professor, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, Cláudio, um prazer conversar com você hoje. Prazer é nosso sempre em recebê-lo para esclarecer, em fazer a gente entender um pouquinho esses assuntos. Professor, quando se fala em Gorbachev, a primeira imagem, né, a primeira ideia que vem à mente é a Guerra Fria, né, o fim da Guerra Fria. Ele foi uma figura muito importante, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Gostaria que você falasse qual foi o legado político deixado por Gorbachev para a União Soviética, para a Rússia, enfim, para a Europa como um todo. Eu acho, Cláudia, que nós poderíamos dividir o Gorbachev em 4 adjetivos: idealista, reformista, traidor e agente da CIA. Então, essas definições mais ou menos estabelecem a percepção que ele tem em cada lugar. Para nós, no Ocidente, Gorbachev é considerado o grande reformista que levou ao fim da União Soviética naquele processo em que ele permitiu que outros países que faziam parte da então conhecida Cortina de Ferro, que eles começassem um processo de libertação e um processo de liberação. Inclusive com a queda do Muro de Berlim em 1989, quando eles conseguem ali a unificação das duas Alemanhas. Por outro lado, dentro da União Soviética, dentro da Rússia, dentro das repúblicas socialistas soviéticas, a percepção é de que tudo foi feito à medida que ele foi implementando as políticas de perestroika e glasnost, né, de abertura econômica e política. Quando ele foi fazendo isso, o que aconteceu é que aquele sistema planejado, central, que eles haviam construído, não tinha sido preparado para esta dissolução. Então, todo mundo passou por um período muito difícil, um capitalismo muito selvagem que se instalou na União Soviética na ocasião e que levou aí a uma disparidade econômica muito grande entre as pessoas e entre a população. Então, até hoje, quando você viaja para as antigas repúblicas socialistas soviéticas, algumas delas, você vai notar que a população mais idosa tem saudades do período soviético, em que eles acreditavam que a vida era muito melhor do que aquilo que aconteceu. Então, internamente, não houve essa preparação, não houve essa transição do regime que eles tinham para o capitalismo. E isso fez com que
domesticamente a popularidade de Gorbachev fosse sempre muito baixa. E a gente continua então com outras informações agora sobre a morte do ex-líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Nós recebemos aqui no nosso estúdio o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius Freitas. Professor, para o Ocidente, aí Gorbachev é um herói, né? Um vencedor, mesmo depois de deixar a União Soviética. Agora, a imagem dele dentro e fora lá da União Soviética é bem diferente, não é? Foi exatamente aquilo que a gente tinha comentado, né? Dentro da União Soviética, por ter acontecido um esfacelamento sem o devido planejamento, no processo de liberação das antigas repúblicas socialistas soviéticas, isso criou vários problemas de abastecimento, vários problemas domésticos, e é por essa razão que ele, mesmo quando tenta se candidatar à presidência da Rússia na ocasião, em 1996, não recebe uma quantidade de votos como principalmente nós no Ocidente lidaríamos, né? Alguns disseram que em qualquer lugar do mundo em que Mikhail Gorbachev se candidatasse, ele seria eleito, exceto na Rússia, por causa desse esfacelamento não planejado que levou ali uma série de problemas que são ressentidos até hoje. E é por essa razão que o presidente Putin alega sempre que a maior tragédia do século XXI foi, sem dúvida, do século XX, sem dúvida, foi o colapso do Império Soviético. Professor, quais as maiores influências que se pode ver da separação da União Soviética, das repúblicas soviéticas pós-Guerra Fria e que se repercute até hoje? Então, veja, até a própria questão da Ucrânia, como nós estamos vendo hoje, esta tentativa do presidente Putin de restaurar aquilo que ele chama, né, a União Soviética, mas que ele chama de Grande Rússia, no sentido de você ter uma restauração do processo de relevância global da Rússia. O que aconteceu é que depois da Guerra Fria, e é por essa razão que muita gente acha que Gorbachev foi um traidor, um agente da CIA, como muitas vezes eu já ouvi falando em Moscou, o que acontece nesse processo todo é que quando ele fez isso, a relevância da Rússia e a relevância dos países da região caiu substancialmente. Economicamente não era forte, tinha vários problemas econômicos, como nós sabemos, e foram revelados à medida que nós conhecíamos o que estava acontecendo dentro da União Soviética, e o resultado foi que esse esfacelamento criou ali vários problemas de economia, de administração, a questão de mísseis nucleares, o que fazer com eles. A própria Ucrânia teve de devolver e passar os mísseis para a Rússia na ocasião. Então, todo este processo foi extremamente cansativo para o país e foi para todas as repúblicas. E é por essa razão que você vê algumas que ainda têm proximidade com Moscou, como a gente vê no caso de Belarus, por exemplo, e outros que não querem ver a Rússia dentro da sua área de atuação ou dentro da sua vizinhança e que se sentem muito preocupados com a presença da Rússia, como é o caso da Geórgia. Muito bem, professor, eu vou lhe convidar aí para assistir uma reportagem que a nossa produção preparou sobre a morte do ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, que foi lamentada aí por líderes e personalidades dos Estados Unidos. E o correspondente Tiago Américo tem os detalhes. Aqui nos Estados Unidos, autoridades e personalidades vêm repercutindo a morte de Mikhail Gorbachev, que faleceu na última terça-feira aos 91 anos de idade. Ele que é uma figura histórica não só para a antiga e extinta União Soviética, responsável por revoluções que abriram o país política, socialmente e economicamente, mas também foi o responsável pela queda do Muro de Berlim em 1989 e por uma aproximação pós-Guerra Fria com os Estados Unidos. O presidente Joe Biden lamentou a morte em comunicado e disse, abre aspas, Gorbachev foi um homem de notável visão, acreditou na glasnost e na perestroika não como slogans apenas, mas como um caminho para o povo soviético depois de anos de isolamento e privação. Foram ações de um líder raro, de um homem com a imaginação para ver que um futuro diferente era possível, e com a coragem de arriscar sua carreira para conseguir isso. O resultado foi um mundo mais seguro e de mais liberdade para milhões de pessoas, fecha aspas.
A Fundação Instituto Reagan lamentou em mensagem no Twitter a perda do antigo líder soviético, homem que um dia foi adversário de Ronald Reagan e que acabou se tornando amigo dele. Abre aspas, nossos pensamentos e preces vão para a família de Gorbachev e o povo russo, fecha aspas. Arnold Schwarzenegger, ator e ex-governador da Califórnia, postou no Twitter, abre aspas, um ditado antigo diz, jamais conheça seus heróis. Acho que esse é um dos piores conselhos de que já tive notícia. Mikhail Gorbachev era um dos meus heróis e foi uma honra e uma alegria conhecê-lo. Tive a sorte inacreditável de chamá-lo de amigo. Todos nós perdemos e podemos aprender com a sua vida fantástica, fecha aspas. O presidente russo Vladimir Putin também veio a público lamentar a morte do ex-líder soviético, abre aspas. Mikhail Gorbachev é um político e um estadista que teve um grande impacto na evolução na história da humanidade, fecha aspas. Ultimamente, Mikhail Gorbachev era crítico do presidente Vladimir Putin. Dos Estados Unidos, Tiago Américo. Bom, para contextualizar esse momento, a gente está aqui no estúdio com o professor de Relações Internacionais, o professor Marcos Vinícius Freitas, que estava inclusive me contando aqui que o Gorbachev fez uma propaganda para Louis Vuitton em algum momento. Ele já vai falar um pouquinho sobre isso também. Agora, professor, em princípio, Gorbachev apoiou a primeira eleição de Putin, mas depois aí ele se tornou opositor justamente porque ele viu aí o autoritarismo de Putin, né? De que forma o Putin tenta reconstruir aquela velha União Soviética que ele liderou na década de 80 e início de 90? Veja, Cláudia, uma das coisas que aconteceu é que quando a União Soviética deixa de existir, a Rússia não tem, por motivos econômicos, a desorganização do país internamente. É só a gente lembrar também do Boris Yeltsin dançando, que era bêbado. Então, isso criou uma imagem muito negativa da Rússia, uns problemas domésticos muito graves. E o problema todo é que, em razão disso, o mundo adotou uma postura muito condescendente com relação à Rússia. É a famosa frase do presidente Barack Obama dizendo que a Rússia não era nada mais do que uma potência regional. E para um país daquela dimensão territorial, com o histórico da Rússia, com o histórico bélico da Rússia, com todas as questões de armamentos nucleares, o presidente Putin nunca entendeu que a Rússia deveria ser tratada como uma potência meramente regional. E por essa razão é que ele vem neste processo de tentativa de reconstrução do imperialismo russo. Fazendo que tipo de coisa? Em primeiro lugar, e como nós estamos vendo, as sanções do Ocidente não estão funcionando tão efetivamente como nós achávamos, porque ele conseguiu ali construir, a partir das commodities, uma solução econômica para o país. Inclusive, todo mundo achava que o rublo nunca ia conseguir se revalorizar novamente, e aí o que nós temos é que justamente teve esse processo aí econômico que eles têm conseguido navegar esse período de turbulência econômica. E o que nós vemos também é que ele está, por meio de parceria com a China e com outros países da região, tentando fazer com que os Estados Unidos encarem a Rússia, e principalmente os europeus, que é o quintal, né? A Europa, que é o quintal da Rússia, que eles reavaliem que a Rússia não é somente uma potência regional. Muito bem, professor Marcos Vinícius Freitas, agradeço muito a sua entrevista hoje aqui, os seus esclarecimentos, como sempre, muito didático, dá para a gente entender muito bem. Muito obrigada e volte sempre aqui para ajudar a gente com esses assuntos, tá bom? Bom dia para o senhor. Para você também é sempre um prazer, Cláudia.